Saudamos a todos os nossos queridos amigos, a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais uma live. É uma bênção podermos entrar em contato com os nossos irmãos. É uma bênção podermos estudar a Bíblia nesse tempo difícil como é, nesse tempo em que as igrejas estão fechadas, não é? Estão praticamente fechadas as igrejas, mas Deus está possibilitando você e eu para juntos estudarmos a palavra de Deus. Bendito seja Deus por esta tecnologia, por esta possibilidade, por esta janela que se abre para o mundo todo. Onde você estiver, você pode estudar a Bíblia conosco e orarmos juntos. Eu imagino que você tenha pedidos de oração. Hoje é quarta-feira. Hoje é um culto de oração. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, mas nós queremos antes orar pelos pedidos que você tem. Eu aconselho que, se você não escreveu esse pedido num papelzinho, você escreva ainda esse pedido num papelzinho. E no momento da oração, você coloca este papelzinho na presença de Deus. Aquilo que é importante merece ser escrito. Portanto, se o que você tem a pedir para Deus é importante, escreva. E nós vamos estar orando todas as semanas, queremos estar aqui todas as quartas-feiras com vocês e ouvirmos também dos testemunhos, da forma como Deus respondeu a sua oração, os seus pedidos. Então, se você tem um pedido a fazer, escreva num papelzinho. Eu convido você para cantar comigo. Vamos cantar aquela música Vaso. Eu quero ser um vaso novo, não é? Vamos cantar juntos, todos sabem, decora essa música? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Este é o nosso sonho, este é o nosso pedido, ser um vaso novo. Deus é o oleiro. Ele pode quebrar este vaso cheio de defeitos. Ele pode quebrar este vaso que trouxe tanta desonra para o nome dele. Porque muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos, você e eu. Então, muitas vezes fomos vasos de desonra ao nome de Deus. Mas esta música que cantamos é uma oração. Está pedindo, Senhor, quebra este vaso. Quebra e faz-me de novo. Faz-me um vaso novo. E encha este vaso com o Espírito Santo. Por isso, queridos, neste momento eu quero orar por você. Quero orar pelo estudo da palavra de Deus. E eu convido você, aonde você estiver, que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai Santo que estás nos céus, humildemente na tua presença, estamos aqui buscando a tua face, buscando a tua graça,
buscando o poder do Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Ele disse: não muito depois destes dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós queremos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós queremos ser gerados pelo Espírito Santo para sermos novas criaturas, filhos e filhas de Deus. Neste momento, Pai, ao redor destas cidades, ao redor do mundo, onde milhares de filhos teus estão reunidos em torno da tua palavra, em torno de Jesus, que apareça Jesus, não eu, mas Cristo viva em mim. Não eu, mas Cristo seja honrado. Não a minha ideia, não a minha palavra, mas a tua palavra, Senhor, seja exaltada. Pai eterno, coloco nas tuas mãos todos os teus filhos. Eles têm pedidos de oração. Eles têm intercessões. Eles têm problemas a serem resolvidos. Eles têm dificuldades financeiras. Eles têm dificuldades familiares. Eles têm filhos para serem convertidos, filhos para serem libertados de drogas, maridos e cônjuges para serem convertidos, Pai. Por isso, neste momento, eu quero colocar nas tuas mãos todos estes pedidos que foram feitos, escritos ou não, Pai, mas que estão sendo apresentados neste momento diante do Senhor. É um culto de oração? Sim. É momento de pedir? Sim. É momento de agradecer e louvar? Sim. Nós estamos aqui como filhos teus, suplicando ao nosso Pai, olhando para a mão do nosso Pai, que vai se abrir, esta mão grandiosa, poderosa, que vai se abrir e derramar sobre nós as bênçãos que nós precisamos, Pai. Aqueles que precisam de bênçãos físicas, de saúde, de cura, concede estas bênçãos, Pai, pelos méritos de Jesus. Que Jesus seja o médico dos teus filhos que estão enfermos. Aqueles que estão pedindo ajuda financeira, Pai, emprego, que o Senhor abra as tuas mãos e derrame sobre eles as bênçãos financeiras que eles necessitam, mas que eles coloquem Jesus em primeiro lugar. Que eles lembrem-se que Deus é o dono dos seus negócios. E lembrem-se de serem fiéis a Deus. Pai eterno, aqueles que estão orando pelo esposo, pelos filhos, peço que o Senhor ouça estas orações, para que sejam alcançados pelo Espírito Santo. Que o Senhor abra canais entre o Senhor e estas pessoas pelas quais estamos orando. Canais sejam abertos entre o céu e as pessoas que estão na nossa lista de oração. E que estas pessoas sejam impactadas pelo Espírito Santo para a conversão delas, para a libertação delas. Pai querido, neste momento pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos. Ao abrirmos a tua palavra, para estudarmos sobre a ciência da serpente, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos este tema. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a ciência da serpente. Este pode ser um título estranho, pode ser um título que assuste, mas nós não estamos aqui hoje para falar de coronavírus. Nós estamos aqui para falar das estratégias que Satanás tem usado para enganar o povo de Deus. Por isso nós temos que estar bem atentos. É importante ter esse culto na quarta-feira, porque nós não podemos permanecer firmes e fiéis a Deus com culto somente nos sábados. Se você é um sabatista, se você é aquele que louva a Deus e adora a Deus só no sábado, isso tem que mudar. Você precisa adorar a Deus todos os dias. E na quarta-feira é um culto de oração. Por isso estamos aqui. Eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é um cenário revelador. O que é que Gênesis capítulo 3 está revelando para você e para mim? A estratégia de Satanás para enganar as pessoas. Vamos então abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui o verso 1. Ora, a serpente era mais astuta
astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Queridos, a serpente foi usada por Satanás para ser uma médium. Esta foi a primeira sessão de mediunidade. No Espiritismo existe a mediunidade quando Satanás, quando os demônios, eles usam uma pessoa e falam através da voz e da boca daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo médium. Satanás está se comunicando através dela. No Jardim do Éden, houve esta sessão de mediunidade. Satanás usou a serpente. E por que usou a serpente? Porque ela era a mais esperta dos animais, a mais astuta, a mais linda também dos animais. Quando você pega este livro aqui, escrito por Ellen White, Patriarcas e Profetas, e você vai ali na página 45 e 46, aqui nas páginas 45 e 46, fala sobre como era a serpente no Jardim do Éden. Hoje nós vemos a serpente se rastejando, não é? No chão. Mas ela não rastejava, ela voava. Aqui diz, na página 45, no capítulo 4, de Patriarcas e Profetas, bem embaixo na página diz assim: a serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas, e enquanto voava pelos seus ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o fulgor de ouro polido. Imagine um pouco um animal como este, colorido, e que enquanto voa pelos ares, toma a aparência de um brilho deslumbrante, tendo a cor e o fulgor de ouro polido. E a serpente pousando nos ramos, profusamente carregados da árvore proibida, e saboreando o delicioso fruto, porque a serpente, ela pousou nos ramos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e apanhou um fruto daquela árvore e começou a comer, dando a entender que o fruto daquela árvore capacitou-a a falar. Ela, que era um animal que nunca fala, porque animais não falam, deu a entender que comendo daquele fruto, ela adquiriu o dom da fala. Isto chamou a atenção de Eva. E aqui diz, no Patriarcas e Profetas, pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no jardim da paz, emboscava-se o destruidor a observar a sua presa. A presa era Eva. Queridos, a serpente voava. Quando você lê a palavra dragão na Bíblia, e você vai encontrar esta palavra lá em Êxodo, aliás, lá em Apocalipse capítulo 12, em Apocalipse capítulo 12, verso 3, fala sobre o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E no capítulo 12 de Apocalipse, verso 9, diz que este dragão é a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Então, queridos, o dragão é uma serpente com asas. Quando você lê a palavra dragão na Bíblia, imagine uma serpente alada, com asas. O Papa Paulo V e o Papa Gregório XIII escolheram como símbolo deles uma serpente com asas. E você pode me perguntar, por que é que um Papa iria escolher como seu símbolo uma serpente com asas? Há pessoas que gostam de serpentes, não é? Eu estudava a Bíblia com um casal e um dia me chamou a atenção. Eu vi um aquário, tipo um aquário, mas não era um aquário, era
uma caixa de vidro e dentro uma serpente, uma cobra. Eu perguntei para a mulher da casa, por que esta cobra? Ela disse, esse é o meu bichinho de estimação. Eu dou de comer para ela, eu coloco ali pintinhos, eu coloco ali ratinhos e ela come. E eu disse, mas por que você teria dentro da sua casa uma serpente como um bichinho de estimação, quando a serpente na Bíblia simboliza Satanás? Então, você quer continuar estudando a Bíblia comigo? Eu peço que você, então, leve esta serpente para a casa dos animais e entregue lá. E, queridos, realmente, nós não gostamos da serpente, porque ela nos lembra Satanás. A serpente com asas é chamada de dragão. E o Papa Paulo V e Gregório XIII escolheram como brasão papal uma serpente com asas. Aqui diz no capítulo 3, verso 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente falou, mas animais não falam. Quem estava falando era Satanás. Queridos, Walt Disney, ele fez sucesso no mundo, fazendo os animais falarem. Os desenhos animados de Walt Disney. Ali, fala o cão, fala o ratinho, fala o pato, fala o coelho, os animais falam. Mas isso é mentira, porque animais não falam. Nós não podemos ensinar para as nossas crianças uma mentira, para que elas entendam que animais podem falar. Os animais não podem falar. Essa ideia de fazer os animais falarem surgiu lá no Jardim do Éden, mas não com Deus. E interessante que as primeiras palavras de Satanás, através da serpente, foi uma frase oposta daquilo que Deus falou. Ele começou a provocar Eva para que Eva o corrigisse, para que Eva fizesse uma correção ao que ele tinha acabado de afirmar. Porque quando Satanás falou, ele disse assim, não comereis de toda a árvore do jardim, não foi isso que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eva rapidamente corrigiu, dizendo, não foi isso que Deus disse. Porque em Gênesis 2,16, diz exatamente o que Deus falou. Em Gênesis 2,16 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Eva então disse para Satanás, não, o que Deus disse, não é que eu não posso comer de todas as árvores, e sim que de toda a árvore do jardim comerei livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela eu não devo comer. Queridos, no momento em que Eva foi corrigir Satanás, ela entrou em diálogo com Satanás. Um conselho, meu querido irmão, com Satanás não se conversa, com demônios não se conversa. Uma vez, quando eu era presidente em Fortaleza, na missão Costa Norte, veio uma fita, naquele tempo eram aquelas fitas cassete. Eles gravaram um endemoniado, um possesso, uma pessoa endemoniada, que falou, e eles gravaram tudo o que a pessoa falou, e então eles levavam de igreja em igreja esta fita cassete e faziam vigílias, ouvindo o testemunho do diabo na fita cassete, ouvindo, e passavam horas e horas em oração, e aquilo estava provocando um reavivamento. Então, quando esta fita chegou lá em Fortaleza, eles pediram permissão para mim, como presidente do campo, se eu permitiria que também aquela fita fosse usada nas igrejas, nas vigílias. Eu disse, de forma alguma, de maneira alguma. Nós não queremos reavivamento causado por Satanás. Nós não acreditamos naquilo que Satanás fala. Ah, pastor, mas esta fita está falando contra a televisão, contra as novelas, contra o uso da calça jeans. Então, queridos, eu disse de maneira alguma.
Se vocês querem fazer vigília, façam vigília em torno da Bíblia, em torno dos livros do Espírito de profecia, mas não para ouvir a fita onde tem o testemunho de Satanás falando. Não se conversa com Satanás. Jesus não conversava com Satanás. Jesus expulsava os demônios, mas não dialogava com eles. Não batia papo com eles. Vocês entendem? Queridos, não se pode conversar com Satanás nem através dos livros que ele inspirou para serem escritos. Existem os evangelhos segundo Allan Kardec. Eu não sei se você já ouviu falar. Se nunca ouviu falar, melhor ainda. Uma vez eu cheguei na casa de um membro da igreja e eu encontrei lá o evangelho segundo Allan Kardec. E eu perguntei para ele, porque o que é que estes livros estão fazendo aqui, meu irmão? Não, eu estou conhecendo quais são os aspectos do evangelho que Allan Kardec destaca. Está sendo muito interessante. Eu disse para ele, você sabe que você está dialogando com Satanás? Não se dialoga com Satanás. Pare de ler isso. Queridos, nós não podemos parar para dialogar com o inimigo. Quando você lê livros que foram inspirados por ele, você está dialogando com ele. Mas o que o senhor quer falar com isso, pastor? Eu quero falar de Freud. Sigismund Freud. Sigismund Freud, o pai da psicanálise, ele colecionava estatuetas antigas, estatuetas egípcias e de outros países, estatuetas que eram divindades. E na casa dele, no escritório dele, estava ali muitas estatuetas. E em cima da mesa dele, ele tinha uma especial, que era a estatueta de Ísis. Ísis é a deusa lua egípcia. Uma deusa que ele adorava. Freud, ele estava totalmente envolvido com o ocultismo. Freud, ele era viciado em drogas. Freud, ele escrevia sob a influência de entidades espíritas. E, queridos, envolvido com o ocultismo, também estava o sucessor de Freud, Carl Jung. Carl Jung. Também ele era ocultista, ateu. Ele escrevia sob... Ele tinha um espírito guia que ele chamava de Filemon. Filemon era o espírito guia de Carl Jung. Queridos, eu vou parar para ler Carl Jung? Eu vou pegar nas minhas mãos um livro que foi escrito, sendo ditado por um guia espírita, uma entidade espírita com o nome de Filemon? Queridos, nós não podemos nos colocar sob a influência de Satanás. Você pode ser naive, você pode ser ingênuo, achando que isso não faz mal, mas não se brinca com Satanás. Você não se expõe a Satanás. Assim também, queridos, como eu não posso pedir que as pessoas estudem os evangelhos segundo Allan Kardec para conhecerem o espiritismo, eu não posso fazer esse pedido para você, seria um pecado meu. Assim também, quando as faculdades cristãs de psicologia pedem para que os seus alunos estudem Freud, os escritos de Freud, estudem os escritos de Carl Jung, o que você acha? Estão colocando a mente daqueles alunos, mentes jovens, em contato com entidades espíritas, guias espíritas, que inspiraram aqueles livros. Você pode achar estranho o que eu estou falando, mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Você não deve ler essa literatura e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, porque a mente é facilmente invadida quando você permite. Quando você permite que a sua mente seja invadida, ela será invadida. Porque a mente do ser humano é uma cidadela fechada.
A mente do ser humano é uma cidadela fechada. A mente do cristão é uma cidadela fechada. A mente do ateu é uma cidadela fechada. Não importa se for cristão ou não cristão, a cidadela da mente é fechada. Agora, ela pode ser penetrada, ela pode ser violada, mas tem que ter a tua concessão. Você tem que permitir. Sem a tua permissão, Satanás não pode penetrar na tua mente, não pode possuir a tua mente. E como é que Satanás consegue penetrar na mente das pessoas? De uma maneira sutil, de uma maneira enganosa, através de evangelhos segundo Allan Kardec, através dos escritos de Freud, através dos escritos de Carl Jung, queridos, através também de hipnose, conversando com um médico, conversando com um dentista adventista. Eu estranhei quando ele disse, quando conversando sobre o ocultismo, e ele disse, pastor, mas a hipnose é uma coisa muito simples. Nós, como dentista, é comum a gente perguntar se a pessoa quer receber uma injeção, uma anestesia, para trabalhar no dente, ou se ela precisa, ou se ela prefere a hipnose. A pessoa escolhe. Mas, queridos, hipnose é você submeter a tua mente à mente de uma outra pessoa. A mente desta outra pessoa está sendo usada por Satanás. Esta outra pessoa que vai hipnotizar você é um médium espírita, e vai ser usado por Satanás para hipnotizar você. A sua mente estará sendo invadida, violada. E uma vez que a mente é violada, ela fica violada. Porque ele precisa do seu consentimento só a primeira vez. Na segunda, na terceira e quarta vezes, ele não precisa mais. Nas outras vezes, ele não precisa mais do seu consentimento. É só a primeira vez. Eu pedi licença para uma amiga nossa para contar a experiência dela. Não vou mencionar o nome nem a cidade. E ela disse, pastor, pode usar a minha experiência. Uma mulher fiel, que eu digo, muito fiel, que vive uma vida de santidade ao Senhor. Tem um ministério lindo, vegetariana, uma pessoa amável e fiel a Deus. Ela recebeu de presente um convite para assistir um seminário que existia, que iam fazer, um seminário de autoajuda, um seminário na área da psicologia, e custava R$ 1.800, e alguém deu de presente para ela. E ela foi assistir. Horas e horas, seminários longos, de muitas horas, com mais de 600 pessoas presentes. Ela e o esposo foram. E, queridos, lá numa altura do seminário, o professor sugeriu fazer uma regressão com todo o auditório. Uma regressão. E ela disse, eu recebi de presente aquele seminário, e eu queria aproveitar o máximo daquele seminário, então eu não queria perder nada. Então eu aceitei fazer a regressão. O esposo, o marido dela, não aceitou. Se levantou da cadeira e foi lá para trás do salão, ficou em pé lá, só assistindo. Ele não aceitou fazer a regressão. E ela fez. Aliás, quase que todo o auditório fez. Tudo bem. Terminou o seminário, voltou para casa. Depois disso, ela começou a sentir algo que ela nunca tinha sentido na sua vida. E foi por isso que ela pediu uma visita, e nós fizemos uma visita a ela. E oramos juntos. Ela disse, pastor, está acontecendo uma coisa estranha comigo. De pensamentos suicidas. Eu nunca tive isso. Mas pensamentos muito fortes. Uma força muito poderosa
para me forçar a me suicidar. Ela dizia, eu estava subindo as escadarias do shopping e uma força querendo me jogar lá de cima, me forçando a pular lá de cima. Eu tive que me agachar na escada rolante e fiquei sentada, porque se eu não ficasse sentada, eu teria pulado. Depois, quando eu fui subir a outra escada, a mesma coisa. Quando fui visitar uma amiga numa outra cidade, na casa desta amiga, no apartamento desta amiga, ela me colocou para dormir num quarto cinza, escuro. E aquela noite eu não dormi a noite toda, sendo perturbada pelo inimigo. E era um prédio, e a força me dizia, se jogue, se lance deste prédio, pule deste prédio. Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu perguntei para ela, por acaso, você teve alguma experiência com hipnose ou com mediunidade? Ela disse, não. A única coisa que eu me lembro é um seminário que eu assisti, e lá nesse seminário o professor fez um momento de regressão com todos os alunos, e eu participei. Eu disse, é isto que aconteceu. A tua mente foi invadida. A tua mente foi violada. E agora, pastor? Existe solução? Existe. Jesus. Só Jesus pode blindar a tua mente de novo. Só Jesus pode blindar a tua mente. Você deve pedir perdão para Jesus pelo que você fez. Pedir perdão por ter submetido a tua mente à mente de um outro ser que você desconhecia quem era e que foi usado por Satanás para penetrar na tua mente. Oramos com ela, impusemos as mãos sobre ela, ungimos com óleo, com azeite, para que ela seja curada e a mente dela seja blindada pelo poder do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, nós não podemos brincar com a serpente. A ciência da serpente é penetrar na mente das pessoas através de filmes, através de novelas, através de músicas, através de literaturas, de autores inofensivos, mas não são inofensivos, autores que muitas vezes levam o nome de autores cristãos, como C.S. Lewis. Aparece muitas vezes citações de C.S. Lewis nas lições da escola sabatina. Queridos, porque é um autor cristão. Aliás, é o escritor cristão mais famoso que existe no mundo. Mas C.S. Lewis, ele era ocultista, ele era teosofista. E quando ele se converteu para a igreja anglicana, e ele trouxe com ele todo o mundo oculto dele. E ele escreveu livros sobre ocultismo, e o mais famoso deles é Crônicas de Nárnia. Uma vez, eu fui dar carona para um jovem da igreja, e quando ele entrou no meu carro, se assentou do meu lado, ali no banco ao meu lado, e eu vi que ele tinha um livro bem grosso na mão. Eu disse, que livro é esse? Eu falei, esse é o Crônicas de Nárnia. Minha mãe comprou para mim no ABC. O ABC é a livraria adventista nos Estados Unidos, ABC. Ela comprou esse livro para mim lá e eu estou lendo. Eu disse, não leia este livro. Porque existe o Harry Potter, para os não cristãos, existe o Harry Potter, que é uma bruxaria. Mas para os cristãos, Satanás criou uma bruxaria cristã. Crônicas de Nárnia é uma bruxaria cristã, escrito por um bruxo cristão. E, queridos, nós não podemos submeter a nossa mente a ninguém e a nada. Nós deveremos pedir ao Espírito Santo que continue blindando a nossa mente. Unicamente o Espírito Santo tem acesso à nossa mente porque nós pedimos. Em minha oração eu peço, vem Santo Espírito, se aposse da minha mente. Eu peço isso. Vem Santo Espírito, em nome de Jesus. Tome posse da minha mente.
penetre no meu pensamento, implante em mim a mente de Jesus, os traços de caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, tudo que é de Jesus eu quero. Como você abre a sua mente para o Espírito Santo vem, o Espírito Santo possui a sua mente, o Espírito Santo habita em você, porque a Bíblia diz, Jesus falou, o Espírito Santo habitará em você. Por isso nós somos templos do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na nossa mente. Por isso, queridos, nós só podemos submeter nossa mente a Jesus, para que nos inspire e nos guie através do Espírito Santo. Mas a nenhum outro psicólogo, a nenhum outro psiquiatra, a nenhum hipnotizador. Muitos fazem brincadeiras de hipnose nos cruzeiros. Uma vez, fazendo um cruzeiro com a Leila, nós vimos que existia uma sessão lá que as pessoas foram chamadas, 15 pessoas lá para o palco, e as 14 pessoas foram hipnotizadas. E a Leila e eu falamos, vamos sair daqui. Uma não foi. Então ele mandou que aquela pessoa voltasse para o auditório. Mas 14 foram hipnotizadas. E se tornaram marionetes na mão dele. Ele começou a brincar com aquelas pessoas. Queridos, esta é uma estratégia de Satanás. Você não pode submeter a sua mente à hipnose, à regressão, mesmo que seja por brincadeira. Não pode brincar com Halloween, achando que Halloween é uma festa folclórica e que vestir as crianças de diabinho, vestir as crianças de bruxinhas, que isto é uma brincadeira. Não, queridos, isso não é brincadeira. Isto é sério. Satanás se aposta da mente das crianças. Agora, voltando para Gênesis capítulo 3, nós lemos aqui o capítulo 3 e o verso 3 e 4. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse, aquele que pecar, morre. Satanás diz, não morre. Não existe morte. Esta é outra estratégia de Satanás. Convencer as pessoas de que não existe morte. E quando as pessoas morrem, e ninguém pode negar que elas estão mortas ali, Satanás inventou uma outra mentira. Morreu só o corpo. A alma continua viva, o espírito continua vivo. E no espiritismo ensina-se que tem as reencarnações. Queridos, na Bíblia existe ressurreição, que é o ato de Deus ressuscitar os mortos. Na Bíblia não existe reencarnação. Isso existe no espiritismo, existe no budismo, existe no hinduísmo, nas religiões não cristãs. Mas na Bíblia não existe reencarnação, existe ressurreição, que é o poder de Deus de dar vida a alguém que já morreu. Jesus ressuscitou várias pessoas. Jesus mesmo ressuscitou dos mortos. E nós, se morrermos, seremos ressuscitados para a vida eterna. Esta é uma das estratégias. Nas estratégias satânicas, ele usou os desenhos animados de Walt Disney, mostrando que não existe morte. Porque nos desenhos animados, aqueles artistas, aqueles heróis, nunca morrem. Eles caem de um prédio, ou um carro passa por cima, mas eles se levantam e continuam andando. Os desenhos animados ensinam que não existe morte. Mas a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Em Gênesis capítulo 3, verso 5, diz assim, Gênesis 3, 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás despertou em Eva o desejo de ter o terceiro olho. Você e eu temos 2 olhos. Estes nossos olhos devem estar voltados para o nosso Senhor Jesus e para o estudo da Bíblia e do espírito de profecia. Mas Satanás tem despertado nos seres humanos o desejo de ter um terceiro olho, bem aqui no centro, no meio da testa.
o terceiro olho. Este terceiro olho aparece na pirâmide inacabada. Se você pega a nota de dólar, atrás da nota de $1, existe a pirâmide inacabada. Essa pirâmide inacabada tem no topo dela um olho, chamado de o olho que tudo vê. Não é outro olho, senão o olho de Lúcifer. É o olho de Lúcifer. Esta pirâmide inacabada representa a nova ordem mundial que ainda não foi implantada. Quando a nova ordem mundial for implantada, a pirâmide inacabada não estará mais inacabada. Ela será completada pelo olho que tudo vê. Quem completa a pirâmide inacabada é o olho que tudo vê, o olho de Lúcifer. Porque a nova ordem mundial estará sob a direção de Lúcifer. Queridos, por isso estão destruindo a velha ordem mundial. Por isso estão destruindo o velho sistema de governo em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo, a velha ordem mundial, o velho sistema de governo estão sendo destruídos para que a humanidade receba de mãos abertas, de coração aberto, a nova ordem mundial que será proposta pelo Vaticano, que já está sendo proposto por dezenas de livros, queridos. Dezenas de livros sobre nova ordem mundial. Este é o selo dos Estados Unidos. O selo dos Estados Unidos é a nova ordem mundial, a pirâmide inacabada, com o olho de Lúcifer em cima, e no pé da pirâmide está escrito Novus Ordem Seclorum, ou seja, nova ordem mundial. Isso foi aprovado pelo Congresso americano em 1782. E foi introduzido este selo americano na nota de $1 em 1935. E por que o nosso sistema de governo no mundo todo está indo à bancarrota? Por que está falindo o nosso velho sistema de governo? Intencionalmente, queridos. Intencionalmente está sendo feito para implantar, para se justificar uma nova ordem mundial, um novo sistema de governo. Queridos, este olho, o terceiro olho, foi o que Satanás ofereceu para Eva lá no Jardim do Éden. Este terceiro olho é o olho do conhecimento. É o que a maçonaria oferece para as pessoas que entram para a maçonaria. Porque quando a pessoa entra para a maçonaria, no primeiro grau, ou seja, na iniciação, ela é tirada toda a roupa, fica sem roupa, vendam os olhos da pessoa, e ela é conduzida numa sala escura, que ela deve bater na porta, e uma voz lá de dentro pergunta: quem é você? E o que você quer? E então, aquele que está sendo iniciado na maçonaria, ele deve responder: meu nome é fulano de tal, eu venho das trevas em busca da luz. Veja, aquele que está sendo iniciado na maçonaria, ele tem que falar: eu venho das trevas em busca da luz. Esse é o terceiro olho oferecido pela maçonaria, ou seja, o olho do conhecimento. Ou seja, a maçonaria chama o cristianismo de trevas e o evangelho da maçonaria de luz, mas é o evangelho de Lúcifer. Queridos, o olho que tudo vê é uma adoração à serpente. Vocês já perceberam que a serpente se tornou símbolo da vida? Quando eu olho uma ambulância passar por mim, eu vejo o símbolo de uma serpente enrolada num cajado, num pedaço de pau, num cajado. Quando eu olho para o emblema no avental de um médico, eu vejo ali uma serpente enrolada em uma árvore, num pau. Queridos, você já percebeu que a serpente se tornou símbolo da cura? Símbolo da medicina? Símbolo da vida? Vocês sabiam que o Esculápio, essa serpente enrolada no pau, não é? Num cajado, essa serpente é o deus Esculápio. É o deus da medicina.
no templo de Esculápio, era adorado a serpente. De forma sutil e imperceptível, Esculápio ainda está sendo adorado hoje. Sempre que você assistir uma formatura de medicina, você preste atenção no voto que as pessoas que estão se formando em medicina, elas são convidadas a fazerem este voto. Eu tenho aqui um pedaço deste voto. O voto recitado nas formaturas de medicina ainda traz os nomes de Esculápio, de Apolo, de Rígia e de Panaceia, deuses, divindades do passado, mas todas estas divindades com diferentes nomes são divindades que escondem a serpente por trás. Esculápio, Apolo, Rígia, Panaceia são todos diferentes nomes da serpente. É o próprio Satanás. E no voto que se faz, eles dizem: eu juro por Apolo, eu juro por Esculápio, por Rígia e por Panaceia, e por todos os outros deuses e deusas, fazendo deles minhas testemunhas. Este é o voto. Imaginem só se eles iriam permitir numa universidade que na hora do voto os médicos fizessem um juramento ao Deus Criador dos céus e da terra e a Jesus Cristo. Imagine se eles iriam permitir colocar o nome de Jesus no voto. De maneira alguma. Mas eles colocam o nome de Esculápio, de Apolo. A serpente quer ser adorada. A qualquer custo, a serpente quer ser adorada. Não importa para Satanás se você tem consciência de que está adorando a ele. Se você sabe ou não sabe. Não importa para Satanás se você é ignorante quanto ao assunto ou se você é consciente quanto ao assunto. O importante é que ele quer ser adorado, consciente ou inconscientemente. Por isso, queridos, não fiquem cantando músicas em inglês que você não sabe a tradução, não sabe o que significam aquelas palavras. Não cantem. Sabem que uma estratégia de Satanás foi introduzir a ciência da serpente nos Estados Unidos, na América do Sul, em todo o mundo ocidental, que é o nosso mundo ocidental. A ciência da serpente veio do mundo oriental, veio lá da Índia, veio do hinduísmo. Vocês sabem que em 1963, os Beatles chegaram aqui nos Estados Unidos. Os Beatles eram da Inglaterra. Em 1963, foi a primeira viagem deles aos Estados Unidos. E depois de uma triunfante introdução no show de Ed Sullivan, o som britânico dos Beatles se apossou dos americanos de forma estrondosa. Mas a fonte de inspiração dos Beatles era inquestionavelmente demoníaca. Todos os grupos de rock estão envolvidos com drogas. Drogas e música rock sempre andam juntos. A maioria das músicas foram escritas sob a influência de entidades espíritas. John Lennon declarou: é como eu ser possesso. Palavras dele. É como ser possesso, semelhante a um transe psíquico ou mediunidade. Era assim que ele compunha as músicas dele. O agente de imprensa dos Beatles chamava-se Derek Taylor. Numa entrevista, Taylor disse: eles, os Beatles, são completamente contra Cristo, são anticristos. Ele afirmou: eu também sou anticristo. Mas eu me choco ao perceber que eles, os Beatles, são anticristo, contra Cristo, de uma forma tão forte que eu mesmo me assusto com isso. De perceber quão opositores e inimigos de Cristo eles são. Ele disse: eu mesmo fico chocado. O uso das drogas colocou os Beatles e os seus fãs em contato com o yoga. Yoga é o coração do hinduísmo. Vou repetir. O yoga
é o coração do hinduísmo. Você sabe qual é o coração da igreja adventista? O coração do adventismo é a doutrina do santuário, onde Jesus Cristo é o nosso sacerdote e mediador, é o nosso juiz. É a segunda vinda de Jesus. Isto é o coração do adventismo. Mas o coração do hinduísmo, esta religião da Índia, é o yoga. Então, quando você está praticando yoga, você está praticando hinduísmo. Adoração aos mais de 300 milhões de deuses hindus. No hinduísmo, não existem 2, 3 mil ou 10 mil deuses. Existem mais de 300 milhões de deuses no hinduísmo. E cada posição daquela que é feita, aquela posição de exercícios, de alongamentos, de exercícios que existe no yoga, cada posição, são centenas de posições. Cada posição é posição de adoração a um deus hindu. Geralmente o professor de yoga, antes de iniciar a aula, para concentrar os alunos, ele pede para que todos façam este som. O-M, Om, é o Deus Sol. Eles vão esvaziando a mente, concentrando a mente nesse Deus. Chanting, cantando. Queridos, nada é inofensivo. A meditação transcendental foi ensinada para John Lennon, para os Beatles. Eles se tornaram seguidores de Maharishi Yogi e começaram a praticar a meditação transcendental através do yoga. Vocês lembram do filme? Então, Satanás usou os Beatles para introduzir. Os Beatles foram profetas do hinduísmo, profetas do yoga. Foi aí que começou a penetrar no mundo ocidental o yoga. E depois através da indústria do cinema. Vocês se lembram do famoso filme Guerra nas Estrelas? Vocês se lembram de quando a espaçonave de Luke Skywalker encalhou no pântano e ele não podia mais tirar? Então ele encontrou um ser estranho, de origem desconhecida, um ser esquisito, chamado Yoda, e foi Yoda que conseguiu desencalhar a espaçonave de Luke Skywalker. E como é que Yoda conseguiu? Se você pegar o nome Yoda e trocar a letra, tirar o D, colocar o G, você descobre o segredo do poder dele. Yoda, tira o D, coloca o G, fica Yoga. Foi através do poder do yoga que ele conseguiu desencalhar a espaçonave de Luke Skywalker. Queridos, toda a nossa juventude, através do cinema, através das músicas, através da literatura, eles estão sendo colocados em contato com a ciência da serpente, o terceiro olho. Seja através das sociedades secretas, seja através de religiões como o budismo, o hinduísmo. Sabem, queridos, que a religião que mais influenciou a mente e o pensamento ocidental não foi budismo, não foi islamismo, foi o hinduísmo, através do yoga. Porque o yoga passou a ser praticado no governo americano, passou a ser praticado nos colégios, nas igrejas católicas, nos conventos católicos, nas igrejas protestantes. Quando eu morava em Richmond, Virgínia, lá existia uma igreja adventista que tinha aulas de yoga durante a semana. Queridos, yoga não é algo inofensivo. Yoga coloca você em contato com o poder da serpente Kundalini. A serpente Kundalini é o poder que está presente no yoga. As pessoas que começam a praticar yoga, elas dizem, mas eu me sinto bem, eu sinto paz, eu sinto algo maravilhoso. Sente mesmo, lógico que sente. Yoga não é uma coisa vazia. Existe poder ali, mas é o poder da serpente Kundalini. A sua mente está sendo colocada em contato
contato com a mente universal. E que mente universal é esta? Não é a de Jesus, não. Eles dizem é uma força impessoal. Mas o nosso Deus não é uma força impessoal. O nosso Jesus é uma força pessoal. E, queridos, essa força impessoal que as pessoas se colocam em contato e que recebem na sua mente, não é outra força senão uma força demoníaca. Por isso, queridos, o yoga, a palavra yoga quer dizer união. A palavra yoga quer dizer união. União do que com o que? União da sua mente com a mente universal. E Satanás vai invadir a sua mente e vai dominá-la. No hinduísmo existem mais de 300 milhões de deuses, mas os três principais são, todos se referindo à adoração ao Deus Sol. Brahma, que é o Sol quando ele nasce. Shiva, que é o Sol ao meio-dia. E Vishnu, que é o Sol quando ele se põe. Veja que tudo é adoração ao Sol. Queridos, no Vaticano também tudo é adoração ao Sol. Tudo é adoração ao Sol. A praça que existe ali na Basílica de São Pedro é um grande e enorme sol, que tem bem no centro do sol da Basílica de São Pedro, da praça da Basílica, bem no centro está o obelisco, que é o símbolo do deus sol egípcio, chamado Osíris. Tudo gira em torno do deus Sol. A Basílica de São Pedro não é outra coisa senão uma basílica, é o templo à serpente. Quando você entra na basílica, a coisa mais importante que você vê lá na frente, bem no centro da basílica, lá na frente do trono de Pedro, você vê 4 colunas enormes. 4 colunas enormes, bem altas, pretas, serpenteadas. 4 colunas serpenteadas. É o que mais chama a atenção quando você entra. Por que 4 colunas serpenteadas, pretas, em torno do trono de Pedro? Queridos, porque ali é o templo à serpente. Basílica, lembre-se que existe na Bíblia um nome, basilisco. Você já leu na Bíblia? Basilisco é um outro nome que se dá à serpente. Embora algumas pessoas dizem que basílica tem a origem de Basileia, mas também está ligada a basílico, a basilisco. Basílica está ligado também com basilisco, que é serpente. É o templo da serpente. Queridos, por isso o Papa Paulo V e Gregório XIII tinha como símbolo a serpente alada. Nós precisamos terminar. Nosso tempo já se foi. Quando eu estive em Connecticut, fazendo palestras, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu não falei sobre yoga, falei sobre profecias. Ela disse, pediu para falar comigo após o culto. Ela disse: eu tenho sérios problemas de coluna. E eu engravidei e agora está complicando mais ainda as dores na minha coluna. Então, eu fui aconselhado a fazer alguns exercícios de yoga para aliviar. O que o senhor acha? Então, eu expliquei para ela. Cada posição do yoga é uma posição de adoração a um deus do hinduísmo. Porque yoga é a união da sua mente com a mente universal, que não é a de Jesus, é de Satanás. Ela agradeceu. Outra irmã disse para mim: foi muito bom o senhor ter falado, porque na semana que vem eu ia iniciar as minhas aulas de yoga. Não vou mais. Bendito seja o Senhor Deus. Queridos, nós vivemos num tempo em que o mundo está em trevas. Mas Jesus Cristo é a nossa luz. Só Jesus pode te livrar, porque Ele é a nossa luz. Eu quero terminar lendo para você o Salmo 27. O Salmo 27 fala que no meio deste mundo de trevas, o Senhor é a nossa
luz. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Aqui nós lemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Louvado seja Deus, porque Ele é a nossa luz. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso não precisamos andar em trevas e nem sermos ignorantes com relação a todos estes assuntos e estratégias da serpente. Verso 3 diz aqui: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Você anda temeroso, assustado com tudo o que está acontecendo no mundo? Tranquilize-se, meu irmão. Descanse nos braços de Jesus. Confie nele. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele cuida de você. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Peça isso. Peça isso que o salmista pediu. Davi pediu, Davi alcançou. Peça também você alcançar. Você vai alcançar. Aqui diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o verso 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Verso 9: não esconde de mim a tua face, Senhor. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aleluia. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Jesus não nos rejeita e não nos abandona. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa paz. Deixo com você a paz de meu Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Pai Santo que estás nos céus, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Não temeremos o que está se passando no mundo todo, porque o Senhor cuida de mim e dos meus irmãos, dos teus filhos, como meninas dos teus olhos. O Senhor olha, o Senhor vê, o Senhor protege, o Senhor alimenta, o Senhor provê para as horas de necessidade. Derrama, Pai querido, o Espírito Santo sobre todos os meus irmãos. Neste momento, é em nome de Jesus que eu peço. Amém. Fique com a paz do meu Senhor Jesus.